Querido pastor, paz seja convosco, dada os compromissos, mas nós estamos aqui uma vez mais para falarmos sobre erros de uma liderança. E eu quero falar hoje sobre um erro que ele parece ser simples, mas não é. São vários, né? Pensar que manda nas pessoas, não age com amor e mansidão, são vários erros. Esses dias eu recebi várias mensagens dizendo: Joel, eu sei que não dá para abordar erros, mas são vários que a gente percebe, que a gente nota. Isso é verdade. Nós precisamos, como líderes cristãos, precisamos observar. Por exemplo, não cuidar das pessoas, não tem um líder ou um discipulador acima dele, né? Nós precisamos de alguém, não que apenas bata na nossa costa e diga parabéns, Nós precisamos de alguém que, de vez em quando, dê uma puxada na orelha, isso aqui, né? Isso é bíblico, né? Então nós precisamos disso. Nós precisamos ter um líder superior a nós para a gente sentar e ouvir, né? Outros erros de um líder: não ouve as pessoas, não se reúne com frequência com os seus liderados, não dá exemplo. São vários. Competição com outros líderes, né? Tem esse também. Não ter união com os outros líderes. Gente, esse erro pode parecer simples, mas traz muitas consequências ruins para o meio de um grupo, né? Quando você não desenvolve laços com outros líderes, seja da sua igreja local, seja da igreja vizinha, você acaba se isolando. Isso é perigoso para o reino de Deus, né? Uma pessoa isolada, ela não consegue liderar, ela não é capaz de liderar, tá? Além disso, ela está abrindo mão de fazer parte do corpo completo de Cristo. E isto é importante, a gente fazer laços, né? É como um pé ou uma mão que se recusa de fazer parte do corpo, né? O seu destino é apodrecer até que não faça mais parte dele. Competição é um erro que o líder não pode cometer. Competição. Este erro é mais comum em igreja, que possui um sistema de célula, pequenos grupos, mas é claro que todos os líderes estão sujeitos a cometer este erro, né? Não treinar pessoas, são tantos dos erros. Uma boa liderança é feita também de muitos acertos, né? Para você, querido líder, não se isole. Isso é um erro gravíssimo, não se isole. Temos vários que, se fôssemos citar aqui, enfim, não teríamos espaço e tempo para isso. Mas você já entendeu qual o propósito desta orientação aqui? É te ajudar. Diante de muitos erros, nós também temos grandes líderes que acertam, que fazem as coisas certas, que se esforçam. O seu esforço vale muito a pena. Significa que você quer estar no caminho. O seu esforço vale muito a pena. Vai dar certo. E hoje eu quero falar sobre um erro que parece ser simples, mas é muito perigoso. É o líder querer andar sozinho. O líder não pode andar sozinho. Não pode de jeito nenhum. Um dos grandes erros na liderança da igreja é o pastor acreditar que ele pode caminhar sozinho, não receber feedback de um superior a ele. E nós precisamos ter alguém que, de vez em quando, chame a nossa atenção, puxa a nossa orelha, faz a gente sentar e diga assim: olha, esse negócio está errado, né? Você tem essa pessoa que chama a sua atenção, que de vez em quando te leva para comer
tomar um sorvete e ali, na hora do sorvete, fala, olha, você está errando nisso. Porque hoje não há mais esse encontro, esse diálogo. Um está querendo ver o mal do outro. Eu quero que ele morra. Eu não vou ajudar. Eu sei o que falar para ele sair dessa situação, mas deixa ele para lá. Gente, é incrível isso. Dá de rir. Mas é no meio de nós que somos líderes. Tá no meio de nós isso. Isso é perigoso. Isso é impossível para todo e qualquer cristão. Precisamos ser transparentes e ter uma pessoa que fala ao nosso coração para conseguir sustentar o nosso ministério. Nós precisamos de alguém que fale no nosso coração para que a gente consiga sustentar o nosso ministério. Senão a gente não consegue, a gente endoida, né? Você não é Sansão. Sansão fazia as coisas do jeito dele, não dava feedback para ninguém, né? Então não seja Sansão, não. Você não pode caminhar sozinho, vai dar água. Vai dar água, tá? Conversa. Quanto tempo faz que você não fala com o seu... Por exemplo, a igreja é composta pelo pastor dirigente e tem o pastor dirigente, tem um pastor presidente, tem um pastor presidente do campo, o presidente do campo e tem as congregações. Aí, de repente, a congregação que tem o seu pastor lá, entra mês, sai mês, entra mês, sai mês, chega na ceia semestral ou na ceia trimestral, aí que tem o contato com o pastor, porque o pastor entra em contato com ele, que é o pastor presidente. Ou seja, passa 3 meses sem falar com o pastor, sem dar aquele feedback, sem mandar uma mensagem. Gente, eu te falo que isso é errado. Você precisa, de vez em quando, estar falando com o seu superior. Precisa da sua oração. Põe a mão na minha cabeça para mim ver se eu amanheço vivo, né? Precisa disso, diálogo, né? Mas veja, hoje, a maioria das vezes, muitas coisas não acontecem na nossa vida de bom. Não há evolução, não há crescimento por conta dessa falta. Parece que você tem medo do seu supervisor de área, parece que você tem medo do seu presidente, parece que você tem medo do presidente da convenção, parece que... Não, gente, eles são ser humano. Às vezes eles estão precisando de uma ligação sua. Só o fato de você pegar o telefone e ligar para ele, pastor, Pai do Senhor, prazer falar com o senhor, desejo uma semana abençoada para o senhor, isso já faz total diferença. Não se isole, querido pastor, querido líder, não se isole. Não se isole, por favor. Não se isole. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Comunique. Um dos erros também na liderança é a falta de comunicação, né? A falta de união com os outros pastores. Eu vou fazer uma festa aqui, eu não vou dar apoio lá, porque ele não veio aqui. É porque não houve comunicação. Sabia? Não há comunicação. Onde não há comunicação, não há propósito firmado. Não há propósito, não há o fluir, não há crescimento. Isso é prejudicial. Uma casa dividida não prospera. Então, você, querido amigo, querido líder, que está tentando fazer as coisas do seu jeito, fazer as coisas de forma isolada, não faça isso. Não se isole. Este é um erro gravíssimo na vida de uma liderança. Não se isole. Quando nós estamos unidos, fazendo algo para o Senhor,